Alright. How y'all doing? Vamos falar sobre a importância de estudar inglês com mais eficiência. Ser um aluno é mais eficiente. Por que que isso é importante? Como fazer isso? Eu vou tentar dirigir e evitar os buracos aqui. Está chovendo muito esses dias e a rua está cheia de buracos. Então vamos desviar aqui. Mas hoje pela manhã eu acordei cedo, não acordei atrasado, mas eu fui fazer uma caminhada e na caminhada eu cheguei mais tarde do que eu tinha me programado. Aí fui fazer algumas coisas, fui fazer café, pão torrado, fritar ovo rapidamente. Eu não ia comer porque tinha que fazer um exame, tirar sangue no laboratório, então tinha que ir em jejum. Mas eu ia fazer rapidamente porque o resto do pessoal lá em casa acordaram tarde, acho que não ouviram o alarme, as crianças dormiram muito, então eu fui logo adiantando as coisas. Botei água para ferver, botei pão para torrar, acendi o fogo para fritar os ovos. E aí tinha que, ficar de olho, verificar que os ovos não estavam queimando, que o pão não estava queimando. A água estava fervendo, eu vou pegar o pote de café para colocar o pó no filtro. E aí percebi que não tinha café no potinho. Eu disse, eita, acabou o café, e agora? Café sem café, tomar café sem café não é bom não, né? Então eu pensei que tinha esquecido de comprar a última vez do supermercado, mas achei lá a caixa, só que acho que estava escondido de trás de alguma coisa e devem ter pensado que não tinha café em casa. Eu achei, foi abrir a caixa e tudo isso eu tinha que fazer muito rápido, porque o pão já estava fumaçando, o ovo já estava lá chiando. E interessante que geralmente quando eu faço essas coisas, eu faço por etapa, né? Primeiro faço café, quando a água está fervendo passo café no filtro, depois eu vou fritar os ovos e quando tiver quase no ponto é que eu vou torrar o pão. Então tudo pausadamente, passo a passo, e como hoje o tempo estava curto, eu tinha que fazer tudo junto: café, ovo, pão, ficar de olho, ficar atento em cima de tudo. E ainda deu problema com o pozinho de café, mas consegui tirar, achar a caixa, abrir, botar o pozinho no filtro, passar água, tirar o pão antes de queimar, tirar o ovo, começar a fritar outro ovo. E interessante, eu fui perceber depois que eu fiz tudo o que eu normalmente faço em talvez 15 minutos, digamos, em questão de 5 minutos. E eu fiquei pensando, nossa, geralmente a gente pensa que demora a fazer as coisas, mas quando a gente tem pressa, quando a gente tem o horário marcado, a gente faz muito mais rápido. É igual aqueles prazos, coisas que a gente fica procrastinando, né? A gente sabe que tem que fazer o trabalho antes da aula, a gente tem 2 semanas para concluir o trabalho, mas a gente faz quando? A noite antes de entregar, né? A gente tem um relatório para apresentar no serviço, e aí a gente tem um mês para preparar tudo, mas a gente faz quando? Na noite antes da apresentação. Então fiquei pensando, muitas vezes a gente faz as coisas sob pressão e a gente faz muito rapidamente, mas quando a gente tem muito tempo a gente não faz quase nada. Aí você me pergunta, David, mas o que que isso tem a ver com o inglês? É mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo sabe
que aprender inglês é importante. Você sabe que um dia vai precisar da língua inglesa na sua vida. Pode ser inglês, espanhol, chinês. Tudo é bom a gente se preparar, porque quando a gente está preparado e pronto e a oportunidade aparece, a gente pode aproveitá-lo e agarrar aquelas oportunidades, né? E geralmente a pessoa chega, quer fazer o curso de inglês quando recebeu a proposta, mas o inglês não era o suficiente. Foi fazer uma entrevista de emprego, mas não falava inglês. E o outro candidato pegou a vaga. Recebeu uma bolsa para estudar no exterior, mas quando foi fazer o teste de inglês, o TOEFL, o nível de inglês não era suficiente. Tudo pago, mas o nível de inglês não era suficiente. Recebeu uma proposta para morar no exterior, mas não tinha um nível de inglês suficiente. Todas essas histórias são histórias que realmente, né, pessoas me contaram durante esses últimos anos. Então, a gente sabe que um dia vai precisar daquilo, mas a gente diz, vou aprender inglês, mas a gente não aprende até que chega o patrão, né? Tinha um cara que me diz, David, meu patrão me deu 3 meses para melhorar o meu nível de inglês, senão eu vou perder o emprego. Aí o cara começa a estudar, né? Então a ideia é mais ou menos colocar um prazo. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas eu acho que é por isso que escolas de inglês funcionam tão bem aqui no Brasil. Não é porque você tem que fazer um curso para aprender inglês. Você pode estudar por conta. Hoje em dia, com a internet, tudo que tem à sua disposição, ferramentas, Skype para conversar, você pode aprender inglês sem um curso, sem ir para uma escola. Mas o que uma escola te oferece? Como eu já disse antes, te oferece a disciplina, porque a maioria das pessoas não são disciplinados, não tem autodisciplina suficiente para sentar e estudar, né? Poderia estudar agora, mas vou fazer outra coisa. Então a escola, você tem um horário para estar lá, tem alguém te esperando, professor para te cobrar, outros alunos, seus amigos que vão estar lá. Então todo mundo te cobrando, te dá aquele senso de vamos ter a prova na sexta-feira, eu vou ter que estudar, vou ter, né, a prova no final do mês, já vamos começar a estudar mais. Então a maioria das pessoas, o curso de inglês, eu acho que ela funciona o quê? Pela cobrança, professor, alguém para, né, alguém que você tem que, em inglês a palavra é accountable, que te mantenha na linha, né, que te cobra essas coisas. Questão das provas, você tem os prazos para estudar, para concluir o trabalho. E também pelo certificado, né? Porque você quer concluir o curso para receber o certificado, para apresentar no momento futuro quando você precisa. Mas assim, se você for uma pessoa disciplinada o suficiente para sentar e estudar, você pode estudar, aprender inglês por conta. Falei sobre isso hoje de manhã no vídeo em inglês, questão da autodisciplina das pessoas, das formas que a pessoa pode estudar. Existem várias formas de estudar inglês, né? E a questão dos mavens terem essa autodisciplina e saberem aproveitar os cursos e escolas e tutores nos momentos adequados, quando estão encontrando o seu caminho. Era mais ou menos isso a minha ideia, que eu vim pensando esses dias, não somente no inglês, né, mas eu aplicando para mim mesmo, coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Questão do obstáculo, né, que já falei várias vezes. O obstáculo é o caminho, como diz o Ryan Holiday no seu livro. Segundo o Marcus Aurélio, according to Marcus Aurelius, o 5º grande imperador entre os 5, se eu não me engano, o último dos 5 grandes imperadores
que falou, né, sobre a questão do obstáculo seu caminho. Porém, a gente se acomoda e fica parado até a última hora, que a gente tem que fazer algo sobre aquele problema. E muitas vezes a gente esconde a cabeça na areia esperando a tempestade passar, esperando que vai passar, e quando vê que não vai passar, aí a gente tem que tomar atitude e fazer alguma coisa. Então, aquilo que você pensa vai demorar 7 anos, vou fazer um curso de inglês, mas vai demorar 7 anos, foi numa escola, me disseram que o curso duraria 7 anos, né, para chegar no nível de conversação. Isso é médio, né? A maioria das pessoas não tem pressa, estão aí estudando tranquilamente e infelizmente estudam, concluem o curso e ainda não conseguem falar, que é triste, mas é a realidade, né? Tô sorrindo, mas não é mangando das pessoas, é só porque é natureza humana. Eu pensando sobre mim mesmo, as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. E aí, quando chega o momento que a gente precisa, aí a gente começa a ralar. Então, já vi, por exemplo, né, o que eu quero dizer com isso? Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Os outros demoram 7 anos para aprender inglês, mas você não precisa. Você pode se disciplinar, ter disciplina, descobrir sua motivação, traçar o seu plano de ação, como é que você vai conseguir isso em menos tempo, intensificar, mais ou menos assim. O que é que eu estou pensando? Trazendo de volta a história dos ovos torrados e café. Aquilo que normalmente faço em 15 minutos, eu consegui fazer em 5, mesmo tendo o problema de não ter o pó do café lá e ter que procurar, consegui fazer tudo tranquilamente, sem queimar nada, e eu fiz em 1/3 do tempo. Essa é outra coisa interessante que me fez lembrar. Um dos alunos que eu vi aprender inglês mais rápido começou o curso de inglês, nível de conversação, de nível iniciante, as primeiras aulas, e chegou a nível de conversação em apenas 10 meses. Mas assim, o cara era esforçado, ele era dedicado, praticava. Então, o que isso significa? Você também pode fazer isso. Não precisa esperar o mesmo tanto de tempo que os outros, não precisa passar pelo mesmo processo. Você pode acelerar, e acelerar não é botar a musiquinha de 140 batidas por minuto no fundo do áudio do seu curso, não, ok? Tudo tem a ver, é interessante no cérebro, pro cérebro funcionar, mas aprendizado acelerado, não existe um método milagroso, um método revolucionário. Acelerado quer dizer que você intensifica aquilo que você está fazendo. Aquilo que você normalmente faz em 15 minutos, você faz em 5, porque você está focado, prestando atenção, e você tem um prazo para terminar aquilo, né? Acho que é mais ou menos isso. Então esse cara tinha um foco, ele sabia, eu preciso aprender inglês em 1 ano, e ele fez o que foi preciso, botou essa meta na cabeça e foi atrás. Eu acho que a gente deveria aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas, né? Não somente o inglês, mas quando a gente tem algo que a gente quer fazer, estabelecer deadlines, linhas de morte. Tem que fazer até tal dia, ter alguém para, né, que vai te cobrar isso e fazer acontecer. That's it, guys. Eu tô falando tô meio pensativo, pensando sobre mim mesmo, coisas que eu digo que eu vou fazer, não sobre inglês, mas outras áreas, coisas da minha vida, que eu mesmo preciso intensificar o meu foco, ter um plano melhor e me disciplinar mais, e ter pessoas que vão me cobrar para saber que eu vou fazer aquilo que eu digo que eu vou fazer, e não ficar só enrolando, sabe? Eu tô aqui, eu vou